Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos dar continuidade ao nosso curso de Microsoft Excel 2016 básico. No primeiro vídeo da série eu apresentei o Microsoft Excel e expliquei o que é uma planilha, uma pasta de trabalho, como salvar, como abrir um arquivo e assim por diante. Agora a gente vai começar a explorar as ferramentas existentes aqui no Excel. Tá? A gente vai começar hoje pelas ferramentas do grupo Fonte. É um vídeo bem simples, tá? As ferramentas do grupo fonte são utilizadas primariamente para fazer formatação dos dados inseridos na planilha, tá? Então vamos lá. Eu vou começar criando uma planilhazinha bem simples para a gente usar como exemplo. E eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui um produto. Eu vou colocar um preço. Preço e uma quantidade. 3 coluninhas. E eu vou colocar os nomes de alguns produtos aqui. Por exemplo, vamos colocar aqui jogo de panelas, jogo de talheres, bacia e conjunto de xícaras. 4 elementos estão bom. Tá bom para a gente trabalhar. Tá? Bom, primeira coisa que a gente já vai aprender. Veja que ao escrever o nome de alguns dos produtos, jogo de panelas, talheres, conjunto de xícaras, a quantidade de caracteres de cada um desses itens é maior do que cabe na largura da coluna. Então você pode perceber que a coluna A, olha só, ela vai até jogo de pá. Tá? O nelas, o restante da palavra, acabou passando para a coluna B. Na verdade não está na coluna B, está só sendo exibido por cima da coluna B. Então a gente vai dar um jeitinho nessa planilha, alargando essa coluna para que o nome de cada item possa aparecer por inteiro dentro da célula. Isso é muito simples de fazer. Basta você colocar o cursor do mouse aqui entre as colunas, tá? Entre o A e o B, tá vendo? A setinha dele vira uma setinha dupla, apontando para ambos os lados. Aí você clica, segura o botão do mouse, aparece a largura, né, em pixels, 64 pixels, e em pontos, 8,43, e aí é só você arrastar para um lado ou para o outro para aumentar ou diminuir essa largura. Então eu vou arrastar até que fique suficiente para caber os nomes dos itens dentro da célula, tá? Sem atravessar para cima da próxima coluna. Se você não fizer isso, olha o que vai acontecer. Deixa eu voltar aqui como estava antes. Estava assim, né? Se você não fizer isso, ao digitar um dado na coluna B, por exemplo, preço do jogo de panelas, vamos supor 150. Olha só, ele vai truncar a informação. Truncar significa que ele vai deixar de exibir uma parte da informação porque não cabe na tela. Mesma coisa para o jogo de talheres, 120. Bacia, 20. Conjunto de xícaras, 80. E assim por diante. Então ficou truncada a informação. Para poder exibir por completo, a gente vai alargar a coluna. Uma outra forma de você fazer isso é dar um clique duplo aqui nessa divisão entre as colunas, porque aí automaticamente o Excel alarga a coluna até que todos os dados caibam de todas as células. Tá? Ele vai se basear pelo mais comprido, no caso aqui é o conjunto de xícaras. A mesma coisa pode ser feita nas linhas. Basta você posicionar o mouse aqui entre as linhas, olha só, vira aquela setinha apontando para cima e para baixo agora, e você pode arrastar para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir a altura da linha. Beleza? Então deixa eu desfazer isso aqui e vou colocar as quantidades agora. 5 jogos de panelas, 3 jogos de talheres, 6 bacias e 2 conjuntos de xícaras. Beleza, temos uma planilhazinha então para a gente aplicar as ferramentas de formatação aqui do grupo fonte. Vamos começar pelo título. Então olha só, essa tabelazinha ela tem alguns títulos aqui nas colunas, que a gente chama de cabeçalho da coluna. Geralmente esse cabeçalho é destacado, então a gente vai querer aplicar um tipo de formatação um pouquinho diferente nele. Para isso, eu vou selecionar essas 3 células de uma vez, clique e arrasta sobre elas, e aí aqui no grupo fonte a gente tem ferramentas como, por exemplo, essa letra N, que significa negrito. Temos o I de itálico e o S de sublinhado. Tá? Clicando no N, automaticamente ele aplica o negrito nas células. Se eu quiser, eu posso aplicar o itálico ou o sublinhado. Tem 2 tipos de sublinhado. Clicando nessa setinha, ele mostra o sublinhado comum e o sublinhado duplo. Tá? E aí, se você não quiser exibir nenhum deles, basta clicar de novo, tá? Que ele desfaz
a aplicação daquela formatação. Eu vou deixar só o negrito aqui. Muito bom. Outra coisa que a gente pode fazer é alterar o tipo da fonte. Tá? Por padrão, ele está com a fonte calibre. Tá? Mas clicando nessa setinha aqui do lado, você pode escolher uma entre muitas e muitas centenas de fontes disponíveis. Tá? A quantidade de fontes que vai ter disponível vai depender de sistema para sistema. Pode ser que na sua máquina tenha mais fontes do que eu tenho aqui. Tá? Eu tenho só o conjunto padrão de fontes. Então vamos supor que eu quero aplicar uma fonte diferente. Vou procurar uma fonte qualquer aqui. Eu acho que Berlim, tem Berlim Sans. Vou aplicar essa fonte aqui. Prontinho, ficou uma fonte diferente. Não é muito legível por causa do negrito. Se eu tirar o negrito, ela fica mais legível. Mas eu vou deixar o negrito, só para ficar diferente. Tudo bem? E a cor? Cor preta. Bom, esse botãozinho aqui, ó, que tem uma letra A, é a cor da fonte. Então, clicando na setinha, ele mostra uma paletinha de cores para você selecionar uma cor para você aplicar naquelas células que ainda estão selecionadas. O padrão é a cor automática, que é o preto. Mas você pode selecionar uma outra cor qualquer. Tem um monte de matizes de cores aqui, algumas cores padrão, e você ainda tem aqui embaixo o botãozinho mais cores, que se for clicado, te abre uma outra paleta com mais cores disponíveis. Aí você ainda pode personalizar procurando mais cores aqui. Dá inclusive para você colocar os códigos RGB das cores para formar a cor exata que você precisa. Tá? Um pouco demais até para essa nossa planilha. Então eu vou fazer o seguinte, vou cancelar aqui e vou simplesmente aplicar uma cor padrão. Por exemplo, esse azul aqui. Tá? Então só clicar, está aplicada a cor. Se você quiser pode aplicar uma cor de fundo também. O padrão é o branco. Esse botãozinho do lado que tem uma latinha de tinta virada é a cor do preenchimento ou cor do fundo. Mesmo esquema, clicou na setinha, aparece a paleta de cores e aí você pode escolher a cor que você quer aplicar. Por exemplo, para acompanhar esse azul, eu vou colocar esse laranja ênfase 2 mais claro 60%. É só colocar o cursor do mouse em cima da cor que vai aparecer o nome dela. Então, dou um cliquezinho, está aplicado. Agora eu cliquei fora e está colocada a formatação nesse meu título. Legal? Muito bom. Geralmente o título ele tem uma fonte de um tamanho um pouquinho maior. A gente pode ampliar também o tamanho da fonte. Seleciono de novo. Venho nessa caixinha aqui em cima onde está o número 11, que é o tamanho padrão. Clico no botãozinho aqui do lado, no menuzinho, e aí eu posso escolher um outro tamanho para essa fonte. Por exemplo, tamanho 14. Dou um clique e a fonte aumentou de tamanho. Tá? Alternativamente, eu posso usar esses dois botões aqui do lado. Aumentar o tamanho da fonte e diminuir o tamanho da fonte. Cada vez que você clica no botão, a fonte aumenta um pouquinho, olha só. E se você clicar no outro botão, ela vai diminuindo um pouquinho. Vou deixar com 14 mesmo. Certo? Bom, eu vou aplicar agora uma formatação também aqui nesses outros elementos. Eu vou selecionar todos eles de uma vez, certo? E vou colocar uma cor de fundo, que pode ser, vamos escolher aqui um fundo bem legal, como ele chama aqui de ouro ênfase 4, essa cor, é um amarelo, né? Então, eu vou aplicar essa cor, eu vou trocar a fonte também, eu vou colocar uma outra fonte, essa Aharone, uma fonte legal até, bem bonitinha, apesar que os números ficam meio estranhos, tá? E vou aumentar em 1 ponto o tamanho dessa fonte. Beleza, eu aumentei em 1 ponto, olha o que aconteceu, truncou de novo. Então você vem aqui, clique duplo, e ele aumenta de novo a largura da coluna. Tá? Tem outras técnicas para a gente fazer isso, eu vou explicar mais para frente quando a gente for trabalhar especificamente com formatação de colunas e linhas. Tá? A gente vai ter um vídeo para falar mais especificamente sobre isso. Muito bom, muito bom. O que está faltando para a gente terminar de formatar essa planilha? Vou clicar aqui em uma célula vazia qualquer para tirar a seleção, assim a gente consegue ver como é que ela está exatamente. Bom, veja que interessante. Você pode notar que na planilha toda, as células elas são divididas, né, por linhas de grade. A gente chama isso aqui de linhas de grade. Essas linhas de grade elas existem só para te guiar aqui na tela. Quando você vai imprimir a planilha, essas linhas aqui não aparecem. Tá? Para mostrar isso para vocês, eu vou clicar aqui em cima em Arquivo e Imprimir. E aí ele mostra uma visualização aqui do lado de como vai sair a sua impressão. Você pode ver claramente que não tem nenhuma linha de grade, certo? Pois bem, vamos voltar? Acontece que aqui dentro dessa tabelinha, as linhas de grade não estão aparecendo. E claro, mesmo que aparecessem, não seriam impressas. Isso não é bom, porque se eu tiver uma planilha,
uma tabela de planilha com muita informação, fica difícil ler se não tiver a divisão entre as linhas e colunas. Então a gente vai aplicar bordas nessa planilha para que durante uma eventual impressão você consiga enxergá-las e também para ressaltar as divisões aqui na tela mesmo. Para isso eu vou selecionar toda a minha planilhazinha e ainda no grupo fonte tem esse botãozinho que ficou faltando, tá? Que é o botãozinho de bordas. Clicando na setinha você pode escolher qual borda você quer aplicar. Você está notando que tem um monte de bordas aí. Borda inferior, superior, esquerda, direita. Você pode escolher se quer aplicar borda só em cima das células, só de um lado, só do outro, em cima e embaixo. Se quer tirar a borda, tem a opção sem borda também para você desfazer. Colocar bordas externas só em volta da planilha como se fosse uma moldura. Borda superior mais espessa, borda dupla. Tem um monte de tipos de bordas, tá? O que eu quero aqui é a opção mais padrão, que é todas as bordas. Ele aplica todas as bordas como se estivesse trazendo as linhas de grade para dentro da planilha. Então eu clico nessa opção e olha só, ele criou as bordas, as linhas agora em toda a planilha. Se eu clicar fora, dá para ver perfeitamente agora a divisão entre as linhas e as colunas. Se eu clicar de novo aqui em arquivo e imprimir, agora você vê claramente, né, que a nossa tabelinha tem as linhas de grade e elas vão ser impressas desse jeito. Tá? Muito mais fácil para fazer a leitura nesse caso. Nem sempre, mas nesse caso, certamente. Deixa eu clicar para voltar. Bom, basicamente é isso. A gente viu aqui os botõezinhos do grupo fonte. Tá? Aprendemos a aplicar uma formatação bem basicona na planilha. Tá? Se a gente clicar aqui nessa setinha, configurações de fonte, a gente vai ter mais algumas opções extras. Então eu vou clicar aqui nesse cara e ele abre a janelinha, a caixa de diálogo formatar células. Tá? Aqui dentro eu tenho várias guias que remetem a vários desses grupos de formatação que a gente tem aqui em cima. O grupo fonte é um deles e é o que vem selecionado nesse caso. Aqui a gente pode alterar a fonte, estilo da fonte, o tamanho, a cor, tá? E se vai ter sublinhado ou não. E aqui a gente tem até outros exemplos de sublinhado, né? Contábil simples e duplo, por exemplo. Além disso, a gente tem aqui efeitos, tá? Os efeitos de taxado, sobrescrito e subscrito. Vou mostrar esses efeitos para vocês. Por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui, vou escrever uma coisa qualquer aqui na tela. Eu vou escrever aqui, deixa eu pensar, conjunto de chá. Beleza, conjunto de chá. Ó, apertei Enter, ele aplicou a formatação de cima automaticamente. Então o Excel ele detecta que isso aqui provavelmente faz parte dessa planilhazinha de cima, dessa tabelinha de cima, que é uma continuação, ele aplica a formatação automaticamente. Se você não quiser, você pode limpar essa formatação aqui. Tá? Então vamos supor que tem esse conjunto de chá. Olha só, eu pulei uma linha. Em vez de colocar na linha 6, eu coloquei na linha 7. Mas era para ser na linha 6. O que eu posso fazer para consertar isso? Eu posso digitar de novo na linha 6 e apagar o que está na linha 7, ou simplesmente, com o item selecionado aqui, posicionar o cursor do mouse nas bordas, aqui, ó, nas laterais, ou em cima ou embaixo, até ele virar uma cruzinha, uma setinha quádrupla. Tá? Clico, seguro e arrasto para cima. E aí eu solto aqui quando a célula A6 estiver selecionada. E aí ele vai mover a informação de um lugar para outro. Então você não precisa ficar apagando e digitando de novo. Colocou no lugar errado, você pode simplesmente clicar e arrastar para posicionar no local certo. Então vamos supor que eu tenho um conjunto de chá, que custa R$ 69,00 e 3 quantidade. Vamos supor que eu não vou ter mais esse conjunto de chá, eu quero riscar ele aqui da lista, mas sem apagá-lo. Então eu posso selecionar esse cara, clicar nesse botãozinho aqui do grupo fonte, tá? E aí eu venho aqui nos efeitos e coloco o efeito de taxado. Aqui a gente tem uma área de visualização que mostra como é que vai ficar. O taxado é um traço no meio aqui do texto. Então eu dou OK e aí ele passa esse traço no meio do texto para indicar que aquele elemento, por exemplo, não existe mais, ou para ressaltá-lo, certo? E os outros elementos que a gente tem ali, vamos supor que eu tenha, aí já não tem nada a ver com essa planilhazinha, mas vamos supor que eu tenha isso aqui, ó. H maiúsculo, 2O. Certo? H2O. Ficou assim, H2O. Eu quero que esse 2 aqui,
ele fique deslocado, porque eu estou usando aí uma fórmula da água, mas ele está no mesmo nível das outras letras. Tá? Eu queria que ele ficasse deslocado. Vou até colocar o O maiúsculo aqui. Ó. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dar um clique duplo, selecionar somente o número 2. Ó. Cliquei e arrastei só em cima daquele número. Venho de novo aqui no grupo fonte. E aí eu vou em subscrito. Tá? Subscrito. Dou OK. E olha só, o número 2 foi deslocado para baixo. Certo? Foi deslocado para baixo aqui. Então o subscrito é isso, ele joga aquele caractere que foi selecionado para um nível um pouquinho inferior em relação à linha. Tá? E o sobrescrito, como você já deve estar imaginando, faz exatamente o contrário. Tá? Vamos supor que eu tenho um x2 aqui. Seleciono somente o número 2. Vou abrir aqui formatar células. Você pode usar o atalho Ctrl 1 aí no teclado, ele abre direto aqui o formatar células. Tá? E aí, sobrescrito. Marco sobrescrito, clique em OK, e aí fica x ao quadrado. Dou Enter para finalizar, e está aí na nossa linha o número 2 também deslocado para cima. Então, subscrito para baixo, sobrescrito para cima. Beleza? É isso aí. Vimos todos os elementos do grupo fonte aqui no Microsoft Excel e como aplicá-los numa planilha. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamentos e também para visitar o nosso website, que é o www.bostontreinamentos.com.br. Tá? E no próximo vídeo a gente vai falar sobre as ferramentas do grupo Alinhamento. Obrigado e até a próxima.